Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de julho de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra o link para as playlists dos estudos que ocorrem online e também o link permanente para participar conosco ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo e nos ajudar a estudar esta obra tão grandiosa que é a Revista Espírita. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário de Brasília, Brasil. Venha participar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 97. Então, no estudo passado, nós vimos de 4 estudos sobre a organização do Espiritismo. Foi um estudo muito profundo, onde aprendemos as orientações de Kardec, do que ele imaginava, do que ele almejava para as casas espíritas, para os grupos mediúnicos, a forma de organização que ele achava mais adequada para o crescimento da doutrina. Finalizado aquele tema, agora nós passamos para o seguinte tema. Kardec até faz essa pincelada anteriormente e agora ele vem prestar a homenagem. Então, necrologia. Necrologia se refere a um texto ou um discurso que anuncia e homenageia a morte de uma pessoa, geralmente destacando sua biografia, feitos e importância em determinado contexto. E Kardec citou, alguns estudos atrás, referente à morte do senhor Jobard, de Bruxelas, esse correspondente de Kardec, que tanto ajudou ali, naquela época do Espiritismo, enviando materiais e também propagando o Espiritismo, ali na região de Bruxelas. E com essa introdução eu passo ao Pereira iniciar o estudo dessa necrologia sobre a morte do senhor Jobard. Então, boa tarde a todos. Como o Lero já fez aí a apresentação do título, né? A morte do senhor Jobard. Então, vamos ao texto Kardec, né? O Espiritismo acaba de perder um de seus adeptos mais fervorosos e esclarecidos, o senhor Jobard, diretor do Museu Real da Indústria de Bruxelas, oficial da Legião de Honra, membro da Academia de Dijon e da Sociedade Incentivadora de Paris. Morreu em Bruxelas de um ataque de apoplexia, derrame cerebral, né? Em 27 de outubro de 1871, aos 69 anos de idade. Pereira, eu não sei se você se admira tanto quanto eu, mas eu fico assim, às vezes, de queixo caído quando olho essas pessoas, né? Olha, senhor Jobard, diretor do Museu Real da História de Bruxelas, oficial da Legião de Honra, membro da Academia de Dijon e da Sociedade Incentivadora de Paris. Como pode, né, essas pessoas, elas conseguir fazer tanta coisa? Parece que o tempo era mais prolongado para elas, né? E aí a gente se envolve, às vezes, em 2, 3 atividades e já está cansado, sem tempo para nada. Parece que, não sei se falta talvez um pouco de esforço nosso, ou se as pessoas de antigamente eram mais esforçadas, mas eu fico admirado, às vezes, de quantas atividades eles executavam em paralelo. Tudo isso que você falou, vamos colocar assim, a facilidade e a modernidade que nós temos hoje, né? Porque naquela época, nem telefone não existia, era sei lá, um telegrama no mato lá, correspondência manual, escrita, né? Não tinha nada, não tinha computador, né? Então, você imagina a pessoa para fazer qualquer
decisão, qualquer reunião, tinha que se deslocar, né? Tinha que ir lá para um lugar, para um, para outro. Né? E hoje, com toda essa facilidade que nós temos, né? Hoje as reuniões são tudo online, né? São tudo. Você não precisa se deslocar, né? Você ficando numa sede, você pode. Quanto que você não pode atuar, né? Várias questões. E nós ainda dizemos que não temos tempo, né? E aquele pessoal de Kant falou, e o pessoal tinha tempo. Eu admiro o Kardec, né? Kardec mesmo, né? De organizar todo esse material, tudo isso. Você imagina, isso aí ele tinha que pegar lá nas anotações manual, né? Cartas e cartas para chegar e para, né? Para compilar tudo isso para colocar na revista Espírita. Hoje não, hoje é Ctrl+C, Ctrl+V aqui, você pega ali e você ainda tem a inteligência artificial que faz o texto para você, né? Se você for fazer um texto hoje para uma pessoa, você ia colocar lá e falar o que você queria, a inteligência artificial ia dar o texto para você. Né? E aí, não tenho tempo, eu não posso. Realmente, concordo com você, é de se pensar, né? E como nós estamos utilizando o tempo, né? Porque o tempo nós temos, né? Interessante mesmo. E agora vai falar sobre a questão da onde que ele nasceu, né? Nasceu em Maizei, Haltburn, em 14 de maio de 1792. Tinha sido sucessivamente engenheiro do cadastro, fundador do primeiro estabelecimento de litografia na Bélgica, diretor do Industrial do Correio belga, redator do Boletim de Indústria belga, né? Da Presse e, ultimamente, do Progresso Internacional. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lhe havia conferido o título de presidente honorário. Eis a apreciação que ele dispensou o jornal Ciclo. Espírito original, fecundo, pronto para o paradoxo e para o sistema. O senhor de Omar prestou reais serviço à tecnologia industrial e à causa, tanto tempo abandonada, da propriedade intelectual, da qual foi defensor, obstinado e talvez excessivo. Suas teorias sobre o assunto foram formuladas no seu Monotopole, em 1844. Deve ser este polígrafo, o autor de obras de muitos assuntos, né? Infatigável, uma porção de escritos e brochuras sobre todos os assuntos possíveis, né? Desde o psiquismo oriental até a utilidade dos tolos na ordem social. Deixa ainda contos e fábulas picantes entre suas numerosas invenções. Figura a engenhosa e econômica lâmpada para que figurou na Exposição Universal de Paris em 1855. Agora o Kardec. Nenhum jornal, pelo menos ao nosso conhecimento, falou deste que tinha sido um dos caracteres mais notáveis dos últimos anos da sua vida. Sua inteira adesão à doutrina espírita, cuja causa abraçara com ardor. É custoso aos adversários do espiritismo confessar que homens de gênio, que não podem ser taxados de loucura, sem que duvide da sua própria razão, adotem essas ideias novas. Veja bem, a gente acha que hoje a mídia, né, ela é manipuladora e omite questões de interesse, né, social, humanitário, e veja que não é de hoje, é de sempre. Então, vê que eles trouxeram ali um pequeno resumo dos fatos, da trajetória aí do senhor Jobá, e eles omitiram totalmente a questão, né, dos anos da vida dele que ele se deteve ali em razão da doutrina espírita. Por que que não é interessante, né, para aquelas religiões da época,
para os jornais tradicionais da época a questão do espiritismo? Porque o espiritismo ele trazia para a época uma questão de abertura da mente das pessoas, de você não ficar bitolado a um só mandamento, a um só dogma, mas faziam as pessoas pensarem. Essa é a função do espiritismo, é a fé raciocinada. Então você tem que raciocinar para você entender. E esse estímulo de raciocínio, é óbvio que ele vai também acabar desabando em outras vertentes. E onde se detinha o poder da época, dentro da igreja, dentro da mídia, dentro dos governos, nunca é interessante que as pessoas ali de baixo clero, vamos dizer assim, na época dos feudos, né, que essas pessoas de baixo clero tivessem uma compreensão mais ampla da realidade. Então, aceitar o espiritismo era aceitar que as pessoas conseguiriam se desenvolver e aumentar intelectualmente ali a sua compreensão. Então, por que falar do espiritismo? O texto seguinte, se der tempo da gente ler, ele vai relatar, relembrar novamente o auto lá de Barcelona, que for a queima dos livros. Tudo isso por quê? Porque o espiritismo ele vem para clarear, né, para clarear, para dar luz a fatos que estão escondidos, né, ou que são escondidos por determinada razão, por determinado interesse. Então é óbvio que nenhum dos jornais, né, iria falar sobre Sr. Jobá junto ao espiritismo, por quê? Porque eles tentavam taxar o espiritismo como uma doutrina de doidos, de loucos, né, de que ficavam conversando com mesas, com pranchetas, etc. Mas e aí, como que você iria vincular essa doutrina a uma pessoa tão intelectual quanto o Jobá? É difícil, né, você pegar, tal pessoa, né, vamos fazer a análise hoje. Eu costumo observar isso no micromundo nosso. Então, quando você olha as pessoas que estão a seu lado, né, você sabe mais ou menos qual é a índole que aquele teu grupo está tendo. E aí, quando você olha a pessoa do outro lado, não vou dizer inimigo, porque eu não tenho nenhum inimigo, mas a pessoa que se opõe a você. E aí você olha a pessoa, a índole dela e as pessoas que estão ao lado dela. Então você nota que ou você está do lado certo ou você está do lado errado, né? Então não tem como uma pessoa hoje que nós encaramos como pessoa correta, justa, honesta, trabalhadora, inteligente, esteja afiliado, né, a uma questão que vai totalmente contra essas questões. E ali no espiritismo da época era exatamente isso. O senhor Jobara era uma pessoa intelectualíssima, diretor de museu, engenheiro, escritor, etc. E era do espiritismo. Se eles vinculassem o espiritismo a essa pessoa, eles estariam indo contra o que eles mesmos pregavam, que era a questão de que o espiritismo era uma seita de pessoas loucas. E aí eles tinham que omitir essa informação. Assim como acontece nos dias de hoje. Exatamente como acontece nos dias de hoje. Então veja que nada mudou e o que nós precisamos fazer é o exercício da intelectualidade, o exercício de ir procurar mais informações e não ficar se detendo somente a esse jornal, aquele jornal, como era o jornal da época, porque senão nós vamos estar sempre ante a meias verdades. Até o próprio Kardec, né? Se você colocou isso sobre pessoas de neutralidade, o que Kardec mudou, né? Hippolyte Leão Denisard. Ele era uma pessoa eminente, escritor de vários livros, participou de vários projetos sociais, participava em coisas ligadas a estudos em outros países, montou vários. Ele é uma pessoa realmente reconhecida, né? Como estudioso, né? Então, olha, discípulo de Pestalozzi, estudou na Suíça há muito tempo, quer dizer, ele era uma pessoa realmente reconhecida. O que ele fez? Mudou para Kardec, porque ele não queria, ele sabia disso, exatamente isso, né? Ele não queria Hippolyte Leão Denisard. Aí por que? Não, esse é o Kardec que passava despercebido, né? Que mesmo naquela época, que não é que nem hoje, que as coisas
se propaga muito rapidamente aí pelas mídias, pelos, né, WhatsApp, naquela época não tinha isso, então ficou Kardec, e ele conseguiu fazer o trabalho sem ter essas questões aí ligadas a ele, né? E olha o que ele coloca aqui, ó. Para eles, realmente é um dos pontos mais embaraçosos, dos quais jamais puderam dar uma explicação satisfatória. A de que a propagação dessa ideia se faça primeiro, de preferência na classe mais esclarecida da sociedade. Assim, entrincheiram-se para trás desse axioma, né? Esse princípio aí banal. O gênio é primo irmão da loucura. Olha, o gênio é primo irmão da loucura. Eu já ouvi isso. Alguns chegam mesmo a afirmar de boa fé e sem rir. E Sócrates, Platão e todos os filósofos e sábios que professaram ideias semelhantes não passavam de loucos. Principalmente Sócrates, com seu desdemônio familiar. Com efeito, é possível se ter senso comum e crer que tenha um espírito às suas ordens? Assim, o senhor Jobar não podia achar graça diante desse areópago, tribunal, assembleia de sábios, né? Que se erige em juiz supremo da razão humana, da qual pretende ser o padrão métrico. Olha, foi, disseram-nos, para poupar a reputação do senhor Jomar, ó, e, em respeito à sua memória, que passaram em silêncio esses pequenos defeitos do seu espírito. Olha aqui. Não, para evitar que ele seja defeito de seu espírito. Olha só que coisa, né? E é o que ocorre, né? Ocorre muito isso. Eu como mídia, eu quero dizer o que é correto e o que eu vou falar para proteger, né? Para proteger a sociedade. Eu não vou denegrir a imagem do Jobá colocando que ele era a favor do espiritismo. Mas espera aí, foi ele mesmo que decidiu sobre isso. Né? E ele morreu jovem, né? Ele morreu de um derrame, ele não estava em uma doença degenerativa que possamos dizer que ele só adentrou o espiritismo porque ele não estava em faculdades normais, né? Da sua inteligência psicológica e tal. Não, ele estava normal, ele infelizmente teve ali um derrame e morreu. Mas aí o que acontece? Se eles ligassem ele, uma pessoa lúcida, inteligente ao espiritismo, eles iam ter que dar uma explicação de que não teria como uma pessoa lúcida acreditar no espiritismo. E aí eles omitiam, e aí o que eles trazem? Nós, né, poupamos a reputação dele. E aí as pessoas mais menos esforçadas ao entendimento, à evolução intelectual, pegam isso e têm como verdade, né? Não, era isso. Não, mas aí eu imagino na época, né? Não, mas você sabia que Jobar, ele era adepto do espiritismo? Não, não era. Como que não era? Não, porque saiu no SIEC ali a reportagem dele, eles não falam nada disso. Se não saiu ali no jornal é porque não é verdade. E é assim até hoje, né? A obstinação nas ideias falsas jamais foi encarada como prova de bom senso. É, além disso, pequenez, quando se deve ao orgulho, o que é o caso mais comum. O senhor Jobá provou que era, ao mesmo tempo, homem de senso e de espírito, abjurando, denunciando, sem titubear suas primeiras teorias sobre o espiritismo, quando lhe demonstraram que não estava certo. Não, veja que interessante, né? Esses pensadores, né? Essas pessoas inteligentes, Einstein e tudo mais aí da época, eu sempre comento aqui no estudo que, por que esses cientistas físicos tal, eram todos materialistas? Por quê? Porque tendo na igreja, na religião padrão da época, tantos dogmas
E como ali a igreja não permitia essa questão aí do espiritismo, de conversa, de reencarnação, conversa com espíritos, de reencarnação, etc., ficava difícil para o cientista ele comprovar qualquer tese, né? Vamos partir pela tese mais básica ali de Galileu, que a Terra não era o centro do universo. Então, a tese mais básica. Não, a Terra não é o centro do universo. Pronto, já está totalmente errado. E só agora, uma década atrás aí, a igreja veio pedir desculpas, né? Por ter prendido, né, o cientista que falou isso lá naquela época de 1500. Somente hoje, há uma década atrás, a igreja veio pedir desculpa por esse erro. Então ficava difícil para os pensadores, né, da época ter uma religião. Por quê? Porque a religião ela limitava aí as suas análises. E aí, dessa forma, só que a gente também entende que quando nós tiramos Deus da equação, fica difícil de explicar a maioria das fórmulas, assim como Einstein, né, tentou descobrir ali a equação divina, né, de qual era a equação divina, e ele não conseguiu. Por quê? Porque se você quer descobrir uma equação ausentando Deus dessa equação, fica complicado. E veja que Jobard também fez isso, ele estudou o espiritismo ali nos seus primórdios, e o que ele fez? Ele acabou, que depois que ele abraçou o espiritismo, ele acabou renunciando, sem dúvidas, né, suas primeiras teorias sobre o espiritismo. Quando o quê? Quando os fatos do espiritismo lhe demonstraram que ele não estava certo. E essa é uma das questões mais interessantes dessas pessoas que são muito inteligentes, que eu me agarro a fatos. E se naquela época eu acreditava de uma forma e era contra o espiritismo, mas se agora os fatos me mostram que eu estava errado, eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, que é o que aconteceu com o Jobard. E é o que não acontece com a maioria dos seres humanos, né? Eu me agarro a uma filosofia, uma opinião, e por mais que os fatos demonstrem que eu estou correto, o meu orgulho não me deixa mudar. E eu continuo batendo naquela tecla. Então veja a diferença, né, dos pensamentos, né? É como diz a questão, né? Quando dois cientistas, quando dois filósofos de ideias contrárias discutem, cada um sai mais inteligente que o outro, porque cada um apresentou elementos um para o outro e cada um saiu mais inteligente que o outro. Agora, quando dois tolos entram e discutem, cada um sai mais burro que o outro, né? Porque eles não têm condição de elevar aquela conversa, né? De elevar aquele assunto. E aí cada um sai com o mesmo pensamento e talvez aí com menos conhecimento do que adentrar. Partindo tudo isso que você falou da crença em Deus, e como que você vai acreditar em Deus, soberano e justo, que você tirar da fora da equação a probabilidade da existência, né? Que nós somos que vemos de outras vidas. Então você não consegue explicar, né? Até hoje eu não entendo ainda as questões da psiquiatria, da psicologia, que eles não querem admitir isso, né? E chega até certo ponto, mas você não consegue explicar, né? Então, como que você vai explicar algumas coisas, algumas reações e algumas maneiras das pessoas que foram dessa vida? Você não tem como. Por mais que eles tentam, não conseguem, né? E aí a academia não admite, né? O dia que não admitir a pluralidade das existências e da continuidade da vida após a morte, a continuidade da vida após a morte até a Igreja Católica admite, né? Mas só que não admite que vai lá para o céu, para o inferno ou para o purgatório e parou por ali, né? A estudando o céu e o inferno, a gente percebe isso, eles acreditam naquele céu, nos anjos lá e tudo, e um que vai para cá e outro que vai para lá e acabou. Agora, tirando isso da equação da probabilidade da existência, mano, acreditar em Deus? Como? Não tem como. Não é verdade? Se falar para mim isso aí, eu falo, eu não vou acreditar nisso aí. Porque aquele nasceu ali na miséria, que está passando fome ali, e o outro está aqui nessa faculdade, porque um tem todos esses talentos e o outro não tem nada. Então não tem ninguém consegue explicar isso mesmo. Aí você vai perguntar, você acredita em Deus? Não. Você, entendeu? Como é que eu vou acreditar desse jeito, né? Existe qualquer outra coisa aí, mas, né? E aí vem o Espiritismo, que vem colocar todas essas questões, né? Vem explicar tudo isso. Sabe-se que nos primeiros tempos, antes que a experiência tivesse elucidado a questão,
surgiram diversos sistemas, cada um explicando à sua maneira esses fenômenos novos. O Sr. Jorbar era partidário do sistema da alma coletiva. Segundo tal, só a alma do médium se manifesta, embora se identifique com a de vários outros seres vivos presentes ou ausentes, de maneira a formar um todo coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Isso é o que ele acreditava antes, né? De todos os sistemas criados naquela época, quantos ficaram de pé até hoje? Não sabemos se este ainda conta como alguns partidários, mas o que é positivo é que o Sr. Jobar, que havia preconizado e enaltecido, foi um dos primeiros a abandoná-lo quando apareceu o Livro dos Espíritos, a cuja doutrina se ligou francamente, como atestam as diversas cartas de que publicamos. Claro, né? Quando ele viu aqui, ele falou, aqui está a explicação que eu queria, né? Sobretudo, a doutrina da reencarnação o tinha ferido, como rasgo de luz. Dizia-nos ele um dia, entre aspas, se tanto patinei no labirinto dos sistemas filosóficos, é que me faltava uma bússola. Só encontrava caminhos sem saída, que não levavam a nada. Nenhum me dava uma solução decisiva dos mais importantes problemas. Por mais que quebrasse a cabeça, sentia que faltava uma chave para chegar à verdade. Pois bem, esta chave está na reencarnação, que explica tudo de uma maneira tão lógica, tão conforme a justiça de Deus, que nos dizemos naturalmente, sim, é preciso que seja assim, fechado. Foi bem o que eu estava falando agora há pouco, né? Se você tirar fora da equação aí a probabilidade de existência e a reencarnação, e aí quando ele viu isso tudo aqui, ele falou, é isso aqui, né? Não tem outro caminho. E essa afirmação dele aqui dá pra gente ir separando dela e tirando vastos ensinamentos, parte por parte. Até vou fazer aqui para a gente poder aprofundar. Então, o que ele fala? Ó, se tanto patinei no labirinto dos sistemas filosóficos. E é assim até hoje. Então, o quanto as outras religiões que não concebem a reencarnação como um fato divino patinam para tentar explicar diversas questões, não só da situação atual do nosso mundo moderno, quanto das questões bíblicas. É difícil quando você abole a reencarnação do texto bíblico explicar passagens simples, como por exemplo a parte que Jesus fala para os apóstolos, né, dele, que era necessário, conforme as escrituras lá do Velho Testamento, que Elias viesse antes de Jesus. E aí eles discutiam, né, mas poxa, ninguém viu Elias voltando. Mas Elias voltou. E aí os apóstolos entenderam que ele se referia a João Batista. Então, como explicar isso sem a reencarnação? Então, veja que eles patinam, né? Assim como Jobá, muitas das religiões patinam no labirinto do sistema filosófico. Por quê? Por abolir, né, a reencarnação. E é legal que Jobá diz o seguinte aqui, ó. Faltava uma bússola, né? Só encontrava caminho sem saída que não me levava a nada. E é realmente isso, a reencarnação, ela para fora do contexto religioso também, no contexto aí de evolução como ser humano, a reencarnação é essa nossa bússola, né? Da forma como eu fiz a oração inicial ali, porque qualquer pequeno detalhe, qualquer pequena decisão que a gente toma hoje, ele pode significar uma mudança de roteiro gigantesco lá no final da nossa vida. E isso quando nós estamos falando da reencarnação. E isso é fácil da gente observar, porque quando nós observamos nossos amigos de infância, né, até certo ponto nós nos criamos todo mundo juntos, ali até os 7 anos, brincando na rua. Naquela época, né, hoje as crianças não brincam mais na rua, mas na minha época a gente brincava na rua, todo mundo junto. E aí, de repente, cada um começa a ir ali no primário, né, nos primeiros anos da escola. Aí cada um tem
uma decisão, uns querem estudar, outros só querem jogar futebol, outros não querem nada, e aí você vê hoje seus amigos, né, cada um num canto, tomou um rumo totalmente diferente na vida, né, conquistou coisas diferentes na vida. Então você vê que uma pequena decisão ali naquele começo da vida, e hoje vamos falar aí de 30, 40 anos de diferença, já cada um chegou num ponto totalmente distante, né, um do outro. Agora, e quando nós falamos de várias vidas, a decisão que a gente toma hoje, como será o impacto dessa decisão que a gente tomou hoje daqui 5, 6 reencarnações? Né, o impacto que isso pode ter. Então veja que é muito perspicaz essa questão quando ele traz que a reencarnação é uma bússola, né, para encontrar a saída, né, porque senão sem ela não leva a nada. O dele continua, nenhuma me dava uma solução. E é exatamente isso. Aqui, para quem veio de outras religiões, a gente fica nessa questão, né? Eu, quando era católico, tinha minhas dúvidas, aí fiquei sem religião nenhuma, aí fui conhecer algumas religiões evangélicas, e, tipo, nenhuma dava uma solução concreta daquela que você dizia, nossa, isso faz sentido, né? Até que me foi apresentado o Espiritismo. Né? Ele fala que sentia que faltava uma chave para chegar à verdade. E é exatamente isso. Falta, mas peraí, se Deus é soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente e tal, como que pode algumas questões da vida nossa estar acontecendo? Perde-se a justiça. Nós estamos estudando ali, antes do nosso grupo mediúnico, o livro Céu e Inferno, e Kardec traz uma concepção da divindade, né, de Deus, uma questão muito interessante, que ele fala o seguinte, que Deus, ele é detentor de todas as características boas em seu nível máximo. Se ele ama, ele é o amor máximo. Se ele é justo ao máximo, né? Então não tem, por quê? Porque se eu falar que Deus é 90% justo, então ele já não é Deus. Por quê? Porque faltou 10%. Ele já não é mais perfeito. Então quando eu concebo que Deus ele permite, né, ou ele castiga para que uma pessoa seja daquela forma, acabou a bondade de Deus. Ou quando eu vejo que uma pessoa faz coisa tudo errado e Deus não puniu aquela pessoa, ele também acabou aquela personificação de Deus como um todo-poderoso. Por quê? Porque ele foi injusto. Então, não tem como conceber várias das questões hoje em dia sem a reencarnação, por exemplo, uma criança que já nasce com um problema de saúde, né, ou uma pessoa que faz, né, tudo totalmente correta, tudo certinho, a família, o sustento, e de repente se encontra com um bandido na rua e acaba sendo morta. Então veja que falta essa explicação. E aí Jobá termina aqui o texto falando que essa lógica está conforme a justiça divina, que nós dizemos naturalmente, sim, é preciso que seja assim. Então, por mais que outras pessoas, outras religiões denigram, né, que vão contra a reencarnação, é preciso que seja assim, né? Não é o fato delas negarem que a reencarnação vai deixar de existir, ela vai continuar existindo, e é só dessa forma que você consegue compreender aí vários detalhes da criação divina. Como que você vai explicar todos esses atributos de Deus se você tirar fora isso, né? Os atributos da divindade, que é justiça, não tem outro caminho, né? Essa história, esse texto que ele coloca aí sobre ele, e você comentou sobre você também, para mim, isso aí foi a minha questão de mudança foi exatamente essa, que eu também fui nascido em família católica, e estava totalmente revoltado, não acreditava, não gostava daquilo, até que um dia me apresentaram o livro dos Espíritos, depois eu peguei a Gênesis, e quando eu comecei a ler aquilo lá, é a mesma coisa que o senhor falou, poxa, é isso aqui, né? É isso aqui que para mim faz sentido isso, né? Então, quando parece que é um despertar, né? Que estava ali a chavinha que estava faltando, né? Para te. Falou, é isso aqui que eu tenho que estudar, é isso aqui que, que, que faz eu acreditar mais em Deus, acreditar em tudo isso aqui, porque aqui tá. Ele coloca ali, ó. Então, conforme a justiça de Deus, que nós dizemos, naturalmente, sim, é preciso que seja assim, não tem outro caminho, né? Então, mas cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo, mas parece que quando a gente vem já fugindo de outras ideias filosóficas e religiosas,
quando você encontra isso, né? Dá aquele ticket, né? Aquela chave, assim, parece que você sai daquele estado hipnótico e muda para o outro lado. Opa, é aqui o caminho. É, Bacana, né? não, muito interessante esse texto aqui, essa necrologia, né, que Kardec fez de Jobai, é, trazendo fatos ali que a gente desconhecia. Por exemplo, essa questão ali que ele, né, não acreditava no espiritismo, só foi acreditar ali e mudar a ideia. E essa questão do mudar a ideia, eu acho muito interessante, porque é como nós utilizamos, né, Pereira, um gatilho ali no diálogo com as entidades espirituais que vêm no grupo mediúnico. Nós temos um gatilho ali que a gente utiliza, que é a questão do seguinte, que você tem o livre-arbítrio, né, de decidir, né, se melhorar, mudar o rumo da sua evolução espiritual a partir de agora. Só que se você disser que não, lá na frente, quando as coisas começarem a ficar mais difíceis para você, você não vai poder dizer que você não sabia. Ah, eu não sabia. É diferente quando você pega lá, vamos imaginar aquelas tribos indígenas que não tem nenhum contato com o homem e tudo mais, e ainda mantém aquela adoração ao Deus Sol, ao Deus Chuva, ao Deus Lua e tudo mais. Eles não têm contato, eles não sabem. Agora, nós aqui, nós já sabemos. Né? E aí, eu vou mudar de ideia? Então, e isso não só no âmbito religioso, filosófico aqui, que nós estamos falando do espiritismo, mas em qualquer outro âmbito, né, político, administrativo e tal, né? Então, peraí, você poderia não saber, né, que ninguém conversou com você, mas agora já foi conversado com você, já foi trazido elementos para você, fatos, né, que se você parar e pensar um pouquinho, você deveria mudar de ideia. E você não muda, aí você é mais responsável. Por quê? Porque você não tem a desculpa de não sabia. E aí isso vem completar e vem dar efetividade àquela máxima que Jesus nos trouxe, que é: a cada um que é dado, mais será cobrado. Então, se você não tem, eu vou te cobrar na medida que você tem. Agora, se você tem o conhecimento e mesmo assim você não quis, eu vou te cobrar na medida do conhecimento que você teve e você não soube utilizar. Né? Então, veja a necessidade que temos de continuar estudando, continuar aprendendo, né? E e nos colocar aberto a evoluir, e não com aquela mentalidade sempre, porque sempre foi assim, então vou continuar assim. Né? Então, essa é uma questão, né, ali um predicado grande ali do Jobá que ele teve, que com certeza foi muito útil para a vida dele e para a desencarnação dele também. Isso que você colocou assim é uma técnica que eu gosto e uso muito, né? É essa questão de questionar, né? Poxa, agora você sabe. E outra, você sempre coloca para ele, fala, olha, nós estamos te oferecendo ajuda, estamos oferecendo tudo aqui, estamos mostrando do outro lado. O livramento é seu, mas você depois não vai poder dizer que, nunca ninguém veio me ajudar, né? Que eles falam, que sempre a desculpa deles, desses que querem continuar o mesmo, mas nunca ninguém veio aqui me ofereceu ajuda, nunca ninguém fez nada, né? Aí você fala, não, mas então a ajuda está aqui agora. Então você não vai poder dizer mais isso, né? Você pode. Aí você tem que dizer, olha, foi por minha culpa, por tua escolha. E olha, você sabe disso. Tem um efeito psicológico muito forte. E olha, a maioria delas pensam, né? Pelo menos, opa, peraí. E agora, né? Eu vou culpar hoje aqui no mundo terreno é bem assim, não é? Foi fulano, porque se não fosse isso, se não fosse aquele, se não fosse o governo, se não fosse não sei o quê, se não fosse, né? Se não fosse aquele diretor da casa espírita, se não fosse, peraí. Nós não somos assim, vivemos culpando os outros, né? Mas existem outros caminhos, né? Eu que tenho que tomar decisão, por exemplo, nós que temos que tomar decisão e ir para frente. É bacana isso que você colocou, porque é bem por aí mesmo, né? E aí o Jomar deu esse estalo, né? Falou, peraí. Né? Eu achei perfeito essa colocação tua, que você fala o EC, e eu costumo dizer o quando, né? Que a maioria das pessoas ela fica no quando. Não, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver mais tempo, não, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver. Mas espera aí, se você ficar nesse quando, você nunca vai conseguir fazer, né? Então você tem que começar. Eu me lembro de uma frase que tinha quando eu era católico, tinha uma camiseta, eu tinha até essa camiseta que era assim, que
Deus, eles não escolhe os capacitados, mas eles capacitam os escolhidos. Então, mas eu tenho medo de falar em público, mas comece que Deus vai te dar ajuda. Veja ali a história do Divaldo Franco, ali no filme do Divaldo Franco, ele tinha vergonha de falar, e na primeira vez que ele foi falar, né, o espírito ali, mentor dele, chegou, não, vai lá, vai falar e eu vou te ajudar. E ali ele começou, né, ali a trajetória dele, e olha o palestrante que ele se tornou até o final da vida. Então a gente tem que dar esse início, não tem que ficar, como diz o Pereira, colocando a culpa no outro, se o presidente, se o coordenador do grupo, e se não sei quem tem, se o governo, e também nem quando ficar colocando limitação na sua própria condução de vida. Ah, não, quando eu terminar tal coisa, quando eu fizer tal coisa, quando tal coisa acontecer, porque senão você nunca vai fazer nada. E aí vai terminar a vida, às vezes a gente costuma dizer isso no mundo administrativo, né, que existem vários palestrantes de investimento que não têm dinheiro para investir, vários palestrantes de técnicas administrativas que nunca administrou nenhuma empresa, de técnicas de gestão de pessoas que nunca geriu ninguém, e assim vai indo, porque são pessoas da teoria, mas se for para pegar para fazer mesmo, não consegue fazer, né? Então é isso aí, colocar a mão na massa, porque não é só o que você estuda, o que você sabe que vai fazer diferença, é o que fez a diferença para fora de você, aquilo que fez diferença pro mundo, né? E não ficar no e se e quando. Saiu o som? Tá saindo, Pedro, pode continuar. Tá. Depois de sua morte, terá o Senhor É a Jeová... pergunta, né? Depois de sua morte, terá o Senhor Jeová menosprezado certas teorias científicas que sustentaram durante a vida? Aí vem para dar aquela cutucada no jornal. Ah, tá. Ele foi espírita até o final da morte. Então quer dizer que depois da morte, agora que ele morreu, você vai abolir isso da vida para poupar ali a reputação dele, né? Então quer dizer que depois da morte, agora ele não vai mais acreditar no espiritismo. Disso falaremos no próximo número, no qual publicaremos as conversas que com ele mantivemos. Digamos por ora que ele se mostrou prontamente desprendido e que a perturbação durou muito pouco tempo. Veja o spoiler que Kardec vem dar. Ele diz aqui, ó. Disso falaremos no próximo número, então provavelmente na revista de 1862. A gente está em dezembro de 61. Né? Ele vai falar que vai publicar as conversas que com ele mantivemos, ou seja, já evocou o espírito, né, de Jobá para se comunicar ali nas reuniões dele. E aí ele dá o spoiler, ó. Digamos por hora, então só vamos dar uma pincelada, que a perturbação durou muito pouco tempo, né? Então nós sabemos que quando há o desencarne, a pessoa ele passa por um determinado tempo de perturbação, que pode ser curto ou longo, a depender do seu apego material e da sua evolução espiritual, né? Então veja que, pelo que Kardec vem trazer, se a perturbação durou muito pouco tempo, então Jobá tinha internalizado muito bem todos os ensinamentos espíritas e já estava muito pouco, né, apegado às questões materiais, porque ele conseguiu ficar muito pouco tempo nessa perturbação e já conseguiu dar continuidade aí no seu caminho no plano espiritual. Como todos os espíritas que o precederam, confirma em todos os pontos o que nos foi dito do mundo dos espíritos, ali se encontrando muito melhor que na terra, na qual, não obstante, deixa pesar e sincero em todos quantos puderam apreciar seu eminente saber, sua benevolência e sua afabilidade. Veja que legal, né? Então eles evocaram o Jobá, ele veio, comunicou-se e também reforçou, né? Ele confirma em todos os pontos o que nos foi dito do mundo dos espíritos. Então ali ele se encontrando muito melhor do que estava na Terra, mas não por isso, né? Não tem os sentimentos ali de saudade, né? De respeito aos que ficaram. Então veja que interessante essa questão de Kardec. Por quê? Porque quando ele começou a codificação,
né, em que pese, né, tivesse todos os espíritos de escola ali, né, ajudando naquela codificação, que Kardec era? Kardec era cético, né? Ele gostava de comprovar as questões. E nada melhor do que evocar um espírita que conviveu com eles, da qual ele sabia da índole, para dar uma confirmada, né? Porque se a gente diz assim, peraí, ó, tal pessoa foi lá para um lugar, lá nas pirâmides do Egito, que eu ainda não fui, mas tenho grande vontade de ir. Então, foi uma pessoa desconhecida e fala que é assim, né? Mas de repente o Pereira foi e voltou. Eu vou perguntar pro Pereira, porque o Pereira é meu amigo de confiança. Pereira, e é assim mesmo lá naquele lugar? É assim? Né? Então Kardec fez a mesma coisa, né? Quando evocou Jobá e Jobá veio né, conversar com ele, com certeza Kardec falou, viu, mas e é assim mesmo, então, você que é espírita, nosso amigo, a gente confia em você. É dessa forma mesmo lá no plano espiritual. Você vê que legal, né? Como Kardec tratava todas essas questões aí do plano espiritual como uma conversa, como se fosse com uma pessoa encarnada. Ele não tinha, né, nem para ele conversar com o espírito, conversar com a pessoa era a mesma coisa. E é como a gente tinha que ter, transformar essas comunicações, né, com os espíritos como uma coisa natural e não abominável, como muitas pessoas acham. É importante aqui, nós já comentamos esse outro estudo, né? Como que o Kardec aproveitava qualquer fato, né, que ele fosse colocar na espírita, qualquer que estiver acontecendo no momento, para trazer para nós um conhecimento grandioso, né? Quer dizer, ele pegou aí a, o desencarne do Sr. João Bar para trazer os textos ali, trouxe todo esse ensinamento para nós. Quantos ensinamentos não trouxe? E contando uma história, né, sobre o desencarne de Jeová, né, que trouxe todo esse grande conhecimento para nós, que estamos discutindo aqui agora. Né? Então, para ele, tudo era isso mesmo. Né? Tudo era motivo de aproveitar isso para nos esclarecer, né? Nos orientar. Né? Sim, e veja que interessante, né, Pereira? Necrologia, né, que é o fato narrado em homenagem a um ser que já desencarnou. Hoje nós não sabemos, né, se Jobar já reencarnou também, não traz nenhum benefício para nós saber isso. Mas hoje aqui a gente não está também fazendo uma necrologia para ele, Sim. porque a gente está narrando o que Kardec narrou dele e também narrando aqui e enaltecendo os fatos e as atitudes dele. E quando a gente tem esse pensamento, nós já estudamos isso na Revista Espírita, e quando nós temos um pensamento de apoio, de reconhecimento de um espírito desencarnado, isso ajuda muito o espírito que está lá. Por isso que é importante nós fazermos uma prece, sempre ofertando ajuda para aqueles entes queridos nossos, etc. Por quê? Porque eles precisam, né, dessa prece, e quando essa prece não é aproveitada por esse espírito, por ele não precisar mais, essa prece é destinada para outros espíritos que precisam. Por isso que essa era uma coisa que eu achava interessante lá na Igreja Católica, e aqui eu dou um ressignificado com vistas ao Espiritismo, que era a questão de acender velas para os finados, né, para as almas do purgatório. E é real, porque às vezes tem tantas pessoas aí que não tem ninguém para orar por si só, né? Então, veja que essa explicação que é dada, que quando a gente faz uma prece voltada para uma pessoa e essa pessoa já não necessita mais daquela prece porque já evoluiu, não precisa mais ser resgatada do purgatório, vamos dizer assim, essa prece é utilizada para outras pessoas, né? Para ajudar outras almas que lá estão em perturbação. Então, veja que quando nós trazemos agora aqui toda essa necrologia do Jobá, com certeza, né, se ele não precisa mais de toda essa admiração, de todo isso aqui, e essa nossa boa vibração que nós estamos tendo nesse estudo, ela vai ser encaminhada para outros espíritos que também precisam. Então, é tudo uma questão de vibração e pensamento. Não era um desses cientistas ciumentos, que barra o caminho aos novatos, cujo mérito lhe faz sombra. Todos esses, ao contrário, aos quais estendeu a mão e abriu o caminho, bastariam para lhe formar um belo cortejo. Em suma, o Sr. Jobá era um homem de progresso, trabalhador infatigável e partidário de todas as ideias nobres e generosas, e próprias a fazer avançar a humanidade. Que sua perda é lamentável para o espiritismo, não é menos para as artes e a indústria, que
inscreverão o seu nome em seus anais, nos registros históricos. Né? E é isso, velho. Aí você comentou ali sobre a questão da oração, né? Acho interessante isso. É que às vezes a gente esquece, assim, que normalmente a gente faz oração para aqueles entes queridos ou aquelas pessoas que os jornais anunciam essas personagens, né? Que morreu, ou fulano, aí todo mundo se orando, ou quando acontece esse desastre, ou quando acontece esses crimes, tá? Todo mundo se comove, pede oração e tal. Mas analisa bem, quantas e quantas, acho que milhares de pessoas não desencarnam hoje, no dia de hoje, aqui você vai comparar, pessoas anônimas, né? Pessoas que viveram a vida aqui terreno para a sociedade como um todo, pouco significado, né? Pode ser que tenha local ali para aquela família, tudo ali, mas desencarnam e não, nem notícias, né? Nem notificado. É aqui em Curitiba mesmo, na nossa região mesmo, aqui quantos? Né? Se você pegar aí e fazer uma pesquisa aí, sempre tem aí dezenas de pessoas que desencarnam, que teve lá em casa, morreu, tal, desencarnou e tal. A gente sabe só daquelas pessoas que a gente tem em relacionamento, né? E você falou da oração, então eu acho que nós temos sim que fazer isso, fazer uma oração para todas esses desconhecidos, né, entre aspas, da sociedade, né? Porque de Deus não é, né? Então, às vezes, nós esquecemos disso mesmo. E aí eu acho que é aí que está a grande questão que você falou. E quando a gente faz oração, às vezes, para uma pessoa que ela já está, vamos dizer assim, numa posição melhor, né? Talvez não necessitasse daquela oração toda assim, é encaminhada para ela realmente para atender essas pessoas. Né? Eu gosto de fazer oração em radiação assim, muitas vezes, para que é o que nós fazemos, às vezes, no grupo de Juno, quero você que você vibra, né? Para que alcance todos aqueles que necessitam, né? De acordo com os amigos espirituais. Né? Então, eu acho bacana, porque tanto de quantos, né? Não precisa. Então, nós temos que rever um pouquinho também, até a nossa maneira de orar, né? Que é fácil você orar, fácil, digamos assim, mas você lembrar de orar para uma pessoa, e tem que ser assim, né? Para uma pessoa que você conhece e tal, coincidia. E esses estranhos, né? Pessoas, às vezes, que um indigente, né? Quantos indigentes, né? Constantemente a gente percebe isso. Muitos são enterrados como indigentes, que não conseguem identificação. Quantos que às vezes desencarnam e ficam perdidos aí. Então é muito bacana a gente pensar sobre tudo isso. Muito bem, Pereira. O nosso próximo tema é um pouquinho mais longo e a gente já está perto do nosso horário, então, caso não tenha mais comentários, podemos encerrar. Então tá aí, amigos, amigas do mundo terreno ou da realidade. Mais um tema aí para a nossa reflexão e a nossa análise. Hoje o tema foi bem interessante, né? Comentamos sobre a passagem de um colaborador espírita conhecido na época para o mundo espiritual. Por isso, a nossa oração de hoje, vamos entrar na sintonia divina, uma sintonia de paz, de amor, uma sintonia com a nossa verdadeira essência como seres espirituais. Primeiramente, nessa sintonia, a nossa gratidão a Deus por tudo que nos concede, por essas oportunidades encarnatórias. Esta, principalmente, que estamos agora, onde estamos podendo nos aproximar e conhecer ainda mais essa filosofia tão esclarecedora, que é a filosofia espírita, e principalmente essa obra, a Revista Espírita, que nos ensina, nos demonstra, que nos fortalece conhecimento. A nossa gratidão também a Jesus, o Mestre, nosso guia, que nos orienta, e a todos os amigos espirituais que nos acompanham.
nos orientando, nos guiando. Queridos amigos, Jesus, Mestre querido, aproveitamos o nosso tempo hoje para vibrarmos, irradiar sentimento de força, coragem, para todos aqueles que estão passando por essa transição do mundo terreno para o mundo espiritual. Aqueles que passam pelas suas perturbações. Que uma luz, uma vibração de carinho possa alcançar o coração desses amigos. E que assim eles possam se despertar uma nova consciência e prosseguir a sua jornada. A todos aqueles que passam por processos obsessivos, processos culpa, de medo, que as nossas vibrações de amor, que os amigos espirituais possam alcançar, que os amigos espirituais possam utilizar as nossas ectoplasmas, nossas energias vitais, e assim alcançá-los devido a condições que muitos permanecem ainda praticamente ligados ao mundo terreno, e assim sentir um pouquinho do amor, da luz divina, e assim iniciar esse processo de desprendimento do mundo terreno e receber a ajuda que necessita, seguindo a sua jornada. Vibrando muito amor, muita paz, muita força. E desejamos a todos que nos acompanham, sejam aqueles que usam gravação ou presente, sejam nossos amigos espirituais que estão conosco, muita paz, muita força, muita saúde, muita coragem para enfrentar as dificuldades, e que possamos ter assim um final de tarde tranquilo, e possamos ficar com Deus, que assim seja.